Onde realizar as reuniões, os encontros do seu clube de leitura? Já parou para pensar? Ah, mas de repente depende o número de integrantes, né? Se forem só 3 pessoas, porque eu estou no comecinho do meu clube de leitura, são as primeiras reuniões. Não, mas e se já forem 6 pessoas? E forem 8? Nossa, é porque deu muita gente, sabe? Tem muita gente interessada. São 15, 20 pessoas. E agora? Como é que eu faço para escolher? Como é que eu faço para pensar o melhor lugar para reunir o meu clube de leitura? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé toda semana a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e principalmente dicas para o seu clube de leitura. A gente já conversou da tensão do primeiro encontro do clube de leitura, e inclusive lá as principais dicas é que seja você e mais uma pessoa, seja você e mais 2 pessoas, e de repente, por que não no próprio local de trabalho, na hora do café, né, um texto para ser lido, um texto curto, um conto, uma crônica, uma matéria que você lê naquele encontro. E por que não, se é um clube de leitura pequenininho, inicial, que você ainda está experimentando esse lugar de mediador, de organizador de clube de leitura. Então, se é você e mais 2 amigos ou mais 2 amigas, por que não ser na sua casa, de repente, na varanda do seu apartamento, às vezes na sala mesmo, na mesa da copa, da cozinha, na cozinha, servindo café ali, né, no encontro de 1 hora, conversar tomando café e conversar sobre aquele texto, sobre aquela leitura específica. Então, é uma maneira prática e principalmente sem o compromisso. É como se você não fosse ainda um mediador de clubes de leitura. É como se isso não é um clube de leitura, é uma reunião de poucas pessoas, de pessoas próximas, para a gente conversar sobre um livro, sobre um texto legal. Né? Então tem você tira o peso do compromisso do clube de leitura. Mas hoje a gente vai conversar sobre a possibilidade de ser um pouco mais de pessoas, ou você já quer dar um tom, você já quer ir para um lugar que mesmo que venha 2, 3 pessoas, com o tempo, o boca a boca, os convites, os grupos de WhatsApp, com o Instagram feito, né, com um panfletinho, né, no mural ali, né, você pode fazer uma cópia ali com informações do seu clube de leitura, do próximo livro, dos textos que serão discutidos em tal horário, em tal sala, em tal local. Você já quer pensar num lugar mais estruturado. Então, a gente vai conversar sobre lugares físicos. Eu sou, né, uma defensora dos encontros presenciais, porque é lógico que o clube de leitura ele tem o objetivo de levar as pessoas a ler, mas assim o forte do clube de leitura é o encontro das pessoas, é o olho no olho, entende? É compartilhar as impressões. E isso, num encontro presencial, é muito mais garantido, é muito mais forte. Ah, mas são tantas pessoas de fora que poderiam estar se encontrando. Por isso que tem os encontros em plataformas virtuais, no Zoom, no Google Meet. É lógico. Mas a conexão é outra, a presença é outra. Entende? Você traz as pessoas, você mantém as pessoas dentro do escritório, você mantém as pessoas dentro de casa, mantém as pessoas de frente para uma tela. Né? Então, nos encontros presenciais, você tira as pessoas do trabalho, de casa, da frente das telas, para interagir de uma forma natural. Né? A gente se formou a partir desses encontros. Nós somos o encontro. Né?
Então, nós somos de grupo, é da nossa espécie ser de grupo. Mas, ok, então a gente vai pensar nas plataformas online como um suporte para encontros virtuais, caso você queira. Mas a gente começa o vídeo falando dos presenciais e depois dos virtuais. Os presenciais, assim como exemplo, bibliotecas são lugares muito interessantes. Bibliotecas, porque ela tem essa coisa dos livros, é um ambiente preparado. Pode ser que ela tenha locais para você reunir o teu clube de leitura, e esse local, dependendo da proposta, a biblioteca, uma biblioteca de bairro, uma biblioteca municipal ou estadual, falando com a pessoa certa, né, aos poucos você vai galgando com quem que poderia conversar, tal, pode ser uma boa pedida, até por conta da atmosfera. É muito bacana. Mas as bibliotecas, elas possuem horários rígidos. Às vezes elas fecham cedo, né? Então tem que olhar isso também e prestar atenção na agenda dessa instituição, entende? E outra coisa, encontros de clubes de leitura, geralmente a gente conversa, geralmente a gente se empolga, geralmente a gente fala alto. Como é que você vai fazer isso numa biblioteca? Então ela tem que ser grande, ela tem que ser, de repente, um momento, um sábado de manhã, 10 horas da manhã, onde a biblioteca ela vai acontecer esse encontro. É quinzenal, é semanal, é mensal, mas tem esse momento, né, sábado, 10 horas da manhã, que a biblioteca fica mais barulhenta porque tem um clube de leitura acontecendo. E aí as pessoas que estão ali passeando pela biblioteca, escolhendo livros, talvez se interessem pelo teu clube de leitura. Entende? Então, assim, tem esses pontos positivos e tem esses pontos negativos, que é a questão dos horários, dos eventos da biblioteca. E lembrando que algumas bibliotecas têm uma estrutura tão bacana que eles podem ceder uma sala para os seus encontros, o clube de leitura. Escolas e universidades também são locais muito interessantes para você abrir o seu clube de leitura, pensar no seu clube de leitura. Primeiro, porque você pode ser estudante de um desses locais, você pode ser um professor de um desses locais, ou você pode simplesmente ser um funcionário de um desses locais, né? Então, escola e universidade está cheio de aluno, professor e funcionário. Pronto, pronto. Então, se você faz parte de uma dessas categorias, você tem acesso a entender como é a organização, como são os horários, qual é a sala, qual é a possibilidade, se pode ser semanal, quinzenal, mensal. Às vezes tem retroprojetor para você passar um vídeo que tem a ver, né, com o livro, ou de repente um pedacinho de um filme que tem a ver com o livro, mas, novamente, às vezes o teu clube de leitura vai ficar restrito só às pessoas que frequentam a escola, né, porque fica muito naquele mundo, né, no mundo escolar, no mundo da universidade, né, e você fica meio preso ao horário, ao ano letivo dessa escola, dessa universidade. Entende? Então vai ter as férias aí para o clube de leitura. Mas por isso que tem as plataformas digitais, entende? Então, até você, como eu, que não gosta muito das plataformas digitais, dos encontros online, quando você tem o seu clube de leitura numa instituição de ensino que tem momentos do ano que ela fecha ou ela só funciona para reunião de professores, né, onde os alunos, as pessoas não querem saber de estar ali, querem férias, querem viajar, querem estar na praia, querem fazer outras coisas, né, querem ir para o cinema, não querem estar lá. Então, aí é um momento de repente, você colocar os encontros, caso você queira dar continuidade nos horários, né, na época de férias, em reuniões virtuais, pelo Google,
Meet, pelo Zoom, veja a plataforma que dá para, de repente, até gravar essa reunião para disponibilizar para as pessoas que não puderam participar porque estavam viajando. Né? Então, esse é um olhar também de cuidado. Poxa vida, justamente o fechamento, o encerramento do livro Os Miseráveis, eu vou estar viajando, né? Vai ser um encontro online, vai ter mais gente, vai ter gente de outros estados, vai ser um encontro bacana, vai ser gravado, né? Então, qual é a possibilidade, qual é a plataforma que, além de possibilitar esse encontro virtual, ainda grava, né? Então, é só você entrar aqui no YouTube e dar uma pesquisada. Qual a plataforma digital de reuniões virtuais que possibilita, né, gratuitamente, ou é pago, quanto que é, vale a pena gravar o encontro. Entende? Então é aí que entra essa ferramenta interessante até para você que gosta de encontros presenciais. Então a gente já conversou de bibliotecas, escolas e universidade com seus pontos positivos e negativos, mas veja que até os pontos negativos, né, da escola, da universidade, nas férias, você também como mediador pode tirar férias, né, e quando, sei lá, depois do carnaval o pessoal volta com todo o gás, você mantém contato no WhatsApp, mantendo ali, já escolhendo, né, os livros para o próximo semestre. Então, assim, até os pontos negativos podem ser pontos positivos. É bem interessante. Outro local muito gostoso de se encontrar são as cafeterias. Já teve uma época que cafeterias dentro de livrarias, né? Então, livrarias de rua, né? Ah, Livraria Cultura, né? Enorme, maravilhosa, com a sua cafeteria grande lá dentro. Nossa, quantos encontros que eu fiz aqui em Fortaleza. Que encontros maravilhosos aqui em Fortaleza. Lamentavelmente, a Livraria Cultura fechou, né? Mas existem ainda livrarias dentro de shoppings. Hoje, mais dentro de shoppings, mas as cafeterias estão muito pequenininhas. As próprias livrarias dentro de shoppings deram uma diminuída, né, no seu espaço físico. E a cafeteria ficou muito pequenininha. Então, hoje, a cafeteria, para você montar o seu, usar como local, precisa ser realmente uma cafeteria maior, uma cafeteria com uma proposta de ser a cafeteria. Né? Então, nós temos várias franquias pelo país, ou, né, de repente, se você de Portugal está vendo esse vídeo. Então, quais são as preocupações que eu tenho que ter se eu pensar numa cafeteria? Eu preciso pensar no estacionamento, né? Geralmente escolas e universidades e bibliotecas que a gente falou anteriormente são geralmente relativamente legais de estacionamento. Cafeteria a gente precisa pensar se ela tem um local bacana para estacionamento e perguntar para o gerente qual que é o horário mais ocioso. Entende? Mais ocioso. Ah, mas é bacana ter um clube de leitura às 7 horas da noite, num sábado. Tá, mas aí será que vai ter lugar para mesa? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Então eu, Tamara, né, na minha experiência, esse é o Roberto, meu galo, tá? De vez em quando ele aparece aqui nos vídeos. De vez em quando não, praticamente em todo vídeo ele aparece, inclusive tem cachorros latindo também, ok. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais dos meus pets. Mas as cafeterias, você conversando com um gerente, você pode descobrir qual que é o horário mais ocioso para você montar o seu clube de leitura, caso ele permita. Então, entende? Às vezes, 4 horas da tarde num sábado, 3 horas da tarde num sábado, dependendo do lugar, aqui em Fortaleza, né, que é quente. Então, às vezes, as pessoas, às vezes, no sábado, ainda estão terminando de almoçar. Então, entre 2h30 e 4 horas da tarde, aqui em Fortaleza, as pessoas não saem muito. Ah, mas é um sábado. É, mas é um costume
daqui, né? Então, assim, você não vai achar uma cafeteria que é só cafeteria lotada, né? Ah, mas se for uma cafeteria dentro de um shopping, ela já vai estar mais movimentada, entende? Então, é bacana você conversar com o gerente, perguntar um horário mais ocioso, falar que você gostaria de abrir um clube de leitura quinzenal, semanal, no horário, trazer pessoas para discutir. O encontro dura 1 hora e meia, né? Por quê? Porque essas pessoas vão chegar e vão acabar tomando um café e uma água, no mínimo. E isso quando não pedem uma torta, quando não pedem uma tapioca, né, uma comidinha ali do cardápio, entende? Então é uma coisa bacana. Agora, também, né, tem a parte negativa. A parte positiva é que cafeteria é um lugar, café e encontros para conversar com livro, parece que é um casamento, já nasceram casados. Já nasceram casados. O café com o livro, ou o chá com o livro, entendeu? Ou uma água com gás geladinha, uma limonada com o livro, reunindo pessoas, a mesa em si, né? As cadeiras em volta. Então parece que já nasceu casado esses dois, né? A cafeteria e a livraria. É porque os meus encontros sempre são em cafeteria. Por isso que eu estou falando desse jeito, né? Mas, enfim, é muito bacana, mas de novo, tem o zoom, 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 às vezes tem criança correndo para lá e para cá, às vezes, mesmo num horário ocioso, às vezes a cafeteria resolveu fazer um evento no mesmo horário. Então eu já tive muito problema em cafeteria nesse sentido, porque você avisou o gerente, tá tudo certo, é todo sábado, 3 horas da tarde, mas aí nessa cafeteria tem uma parte que vende livros, tem uma parte que tem uma palestra, tem uma parte que fazem trabalhos com pinturas e não sei o que, e teve um evento, né? E ali ficou um barulho. Mas assim, é uma coisa muito pontual, que pela facilidade, porque tem o clube de leitura fica com o quê de programa, fica com o quê de café, fica bonito de tirar fotos, as pessoas gostam muito de tirar fotos, mas tem essas partes também negativas, né? E tudo vai de você adequar e conversar com o teu clube, com as pessoas. Gente, hoje foi um pouco barulhento, mas vocês se lembram que teve momentos aqui que só tava nós aqui na cafeteria e foi ótimo. Não é verdade? É que se começar a se repetir, né, dá para você fazer um formato híbrido, fazer uma vez um encontro na cafeteria, outra vez um encontro pelo Zoom, que é o pessoal que gosta mais de ficar em casa, né? Dá para tomar café também, cada um vai estar com o seu café, né? Então, não precisa pegar carro, não precisa pegar Uber, não precisa pegar ônibus, não precisa se preocupar com o trânsito, né? Então, fazer um movimento híbrido, né? Híbrido, um encontro presencial e o outro na plataforma digital também é uma opção e você vai sentindo o que é que o pessoal gosta mais, tá? Enfim, e tem os shopping centers. Você vai falar assim, não, é muito lotado, é muito ruim. Não, não é. Vai depender do dia, vai depender do horário. Tem essa questão do burburinho do shopping, tem. Mas shopping center tem estacionamentos, shopping center com suas praças de alimentação. Não sei se vocês notaram, eles têm mesas grandes com tomadas, né? Então tem algumas mesas grandes de reunião hoje em praças de alimentação, justamente para receber essas pessoas em reuniões de trabalho, em reuniões de estudo, né, com os seus computadores, com os seus celulares, com a internet do lugar, ainda come alguma coisa, né, as comidinhas que tem nessa praça de alimentação, e está bem ali, né, na praça, com suas cadeiras e suas mesas disponíveis. Você pode fazer uma visita ao shopping, né, testar essa cadeira, sentir se seria um lugar bacana. E fora que boa parte dos clubes de leitura são frequentados, em sua maioria, por mulheres. Você vai notar isso quando você abrir seu clube de leitura ou se você já tem seu clube de leitura.
E quando termina o clube de leitura, essa mulher ou este homem, voltando para casa, pode se encontrar com a família para ir para o cinema e pode comprar coisinhas gostosas antes de voltar para casa. Isso é muito comum. Enfim, e aí a gente chega a falar das plataformas, que a gente já falou das plataformas de encontros virtuais, no sentido de ser uma opção para você fazer uma alternância nos encontros e também ser uma opção para realmente fazer um encontro com pessoas de lugares que a pessoa não teria condição, de outros estados, né, de outros, de repente, países que falam a língua portuguesa. Então é muito bacana. Só que cai a conexão, não a conexão da internet, mas a conexão das pessoas. As pessoas ficam distraídas, ou muitas pessoas querem ficar com a câmera fechada, né? Então, assim, o encontro é mais para discutir o livro e porque essa pessoa leu o livro, né? Então ela quer vir no encontro porque ela leu. Então, os clubes de leitura, nesse formato mais online, até pegar o vínculo, né? Até você conseguir usar as ferramentas da plataforma que a plataforma pode estar disponibilizando, colocar as pessoas em salas separadas para conversar sobre um capítulo específico, sobre uma citação específica, né, sobre perguntas que você lança, ou ficar de olho no chat, responder coisas do chat, dividir algumas tarefas. Então, várias coisas você consegue fazer com as ferramentas disponíveis. Isso é uma coisa que você precisa pesquisar para entrar em contato e já ir testando nesses encontros e ver como é que as pessoas se sentem. E aí, de novo, o lado positivo é justamente a pessoa poder ficar em casa, a pessoa ser de lugares muito longe, né? E não pensar em trânsito, não pensar em pegar carro e de repente estar cansado, pode estar à vontade e pode ficar com a câmera fechada, pode comer, né? Pode jantar, né? Enfim, e está em casa, né? Ainda está conversando e resolvendo alguma coisa com os filhos. Isso é muito comum. Então tem uma dispersão de atenção. Essa é a parte negativa. E não tem um encontro, entende? Então, qual é o lugar adequado, melhor? Que a gente falou de alguns exemplos. A gente pode depois, se você lembrou de qual local? Você pensou em algum local que eu esqueci? Provavelmente eu esqueci. Porque ainda tem salão de igreja que às vezes disponibiliza, tá? Ó, salão de festa do teu prédio, né? Então você não precisa fazer reunião na sua casa, na varanda da sua casa. Então tem muitos prédios com salão de festa que você pode usar para as suas reuniões. Qual que é a parte negativa? E de repente você chegar, tá sujo, porque teve uma festa no dia anterior e não foi limpo ainda. Né? Não, mas aí eu levo o pessoal para a piscina. Não, eu levo o pessoal para o hall. Não, eu levo o pessoal para a quadra. Né? Então, assim, ser mediador, organizador de clube de leitura é você ter todas essas opções com os pontos positivos, com os pontos negativos. Bota uma coisa na sua cabeça, ninguém vai ficar chateado de perceber que o encontro não foi tão legal por conta do local. Nossa, o salão de festa estava sujo. Ah, mas a gente pode ir aqui para a quadra. Ah, a gente pode vir um pouquinho mais para cá. Não, vamos subir para casa. Peraí, deixa eu avisar minha mãe, deixa eu avisar meu marido, deixa eu avisar minha esposa. Deixa eu avisar, né? E sobe. Não, espera só um pouquinho, deixa eu ver se dá para fazer em casa. Entende? Então tem como ajustar. E o salão de festa sujo ou de repente algum imprevisto, se você vir antes, se você descer antes, se você chegar antes, tem como você consertar ou avisar o grupo que vai ter uma mudança de local. Ó, hoje a gente vai fazer o encontro na padaria, porque o salão de festa aqui da igreja, o banheiro não está funcionando. Então vamos para a padaria, porque lá é um lugar gostoso e tem banheiro funcionando, e ar-condicionado e tudo. Entendeu? Então, assim, ser mediador e organizador de clubes de leitura, você tem que ter um pouco de cara de pau. E como é que você vai ter cara de pau?
o teu amor, o teu desejo, a tua vontade de reunir pessoas vai te dar a cara de pau necessária para reunir as pessoas nos lugares possíveis que a gente conversou, em outros lugares que você vai escrever no comentário que você lembrou, que você já vivenciou, que você pensou, e simplesmente começar e no caminhar dos encontros você vai ajustando, entende? Eu converso sobre esses detalhes mais no meu curso Laços e Livros, uma metodologia desde o zero para você abrir seu clube de leitura. E de repente, se você já tem até uma maneira de você reciclar informações, porque lá tem um material que eu falo um pouco desse estresse, desse lugar solitário que é de ser mediador de clube de leitura, né? Então, assim, pode ser que seja um curso que te ajude. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Mas aqui no Psicocafé, aqui no canal, toda semana a gente está conversando, trocando ideia e conversando, né? E de repente, sabe, você abre, você começa e vem aqui nos comentários, sabe, declarar, comecei, deu certo, foi assim, assado, tô ajeitando, tá indo, tá dando certo, e vai, e vai. E vai ser muito bom eu escutar um pouco sua história. E para a gente continuar essa conversa, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo que toda semana a gente vai estar aqui tomando café, conversando sobre livros, com galo cantando, cachorro latindo e eu aqui que não paro de falar que já deu aqui 26 minutos de vídeo. Beijo!